Pode ficar certa que não há de plantar essas roseiras quando chegar, como ameaçou fazer ao sair pela manhã. Em seguida agradeceu-me exuberadamente pelo aviso. Todavia, nem mesmo o possível interesse no bem-estar de pessoa desconhecida explica todos os temas distantes que se refletem por vezes nas experiências de P's. Frequentemente tem-se de dizer que nada mais elevado do que a curiosidade os explicaria. Uma mulher de Chicago sonhou, segundo diz, que ia em algum lugar no automóvel com o marido e um casal muito conhecido deles. Não me lembro porque paramos em uma fazenda, mas assim fizemos e a senhora que veio abrir a porta era idosa e nos convidou a entrar pela cozinha pedindo que esperássemos no cômodo vizinho, que era a combinação de sala de jantar e de estar. Disse que o filho chegaria dentro de alguns instantes, e que esperássemos onde estávamos. Enquanto estávamos aí sentados, meus olhos deram com a porta fechada do cômodo ao lado. Levantei-me e espiei para ver o que havia lá dentro e descobri um piano muito antigo. Nesse momento o filho da senhora entrou e nos cumprimentou. Estava vestido como padre. De nada mais posso lembrar-me. Uns 6 meses depois pelo menos, amigos nossos, meu marido e eu projetávamos passar as férias no Wisconsin. Tendo-nos descuidado de reservar acomodações, com bastante antecedência, arriscamo-nos indo de qualquer maneira contando com alguma desistência. Ao chegarmos, disseram que não havia lugar onde fosse possível colocar-nos, todas as cabanas estavam tomadas. Depois de refletir a senhora disse, por que não atravessam o lago para ir à fazenda? Há uma cabana perto do lago que talvez esteja vazia. Assim fizemos e quando chegamos à fazenda pareceu-me muito familiar. A senhora que veio receber-nos era velha e nos convidou para entrar pela cozinha, pedindo que esperássemos no cômodo ao lado. Logo que o filho chegasse diria se podia alugar a choupana. Enquanto esperávamos, disse ao marido que tinha sonhado com essa casa, juntando aposto que quiser que abrindo aquela porta veremos um piano antigo. Riu-se de mim de sorte que fui abrir a porta e lá estava o piano antigo. Alguns minutos depois a dona da casa veio pedir desculpas pela ausência do filho que estava demorando devido aos estudos para pastor. Não demorou muito que o rapaz chegou usando o colarinho redondo do clero. Para ir mais além, contudo, mesmo a curiosidade não parece o fim dos temas de livre alcance de P's. Algumas vezes a experiência compreende tema de tão pouca importância que reflete somente simples fundo de cena, digamos a paisagem em torno, que acaso fique dentro de alcance no nível mais baixo possível de atenção. Uma senhora de Dayton sonhou que estava sentada perto de uma janela cuja veneziana estava meio abaixada. De repente ouviu o ruído de uma máquina de cortar grama. Olhando pela janela viu a grama que a máquina jogava para o ar e um par de botas andando de um lado para o outro. A veneziana escondia a pessoa. Sem dúvida dentro em pouco esqueceria sonho tão insignificante, mas na tarde seguinte ele se realizou. Chegou um menino que se ofereceu para cortar a grama por 10 centavos. Deu-lhe os 10 centavos e ele foi buscar a máquina. Alguns minutos depois, tendo sentado perto da janela, ouviu o ruído da cortadora. Olhando por baixo da veneziana, o sonho tornou-se realidade. As lâminas da cortadora jogavam a grama para o ar e um par de botas que o menino usava acompanhava. Desse modo é possível verificar a seleção de temas de P's desde os que parecem escolhidos segundo forte necessidade ou interesse, passando pela espécie intermediária de crises, até os destituídos de importância. Encontramos seleção resultante de motivo não mais forte que a curiosidade, ou é a curiosidade força motivadora forte. Ela está na base da tendência humana para investigar e explorar, não só frivolidades como um piano antigo, mas a própria natureza do homem, e mesmo no nível de eventos estranhos percebidos tão só por fazerem parte do ambiente imediato do indivíduo. Neste rápido exame do alcance do interesse pessoal compreendido pelos tópicos de P's depara-se com a sugestão da resposta à indagação com que começamos.
Vimos os temas escolhidos em base muito mais ampla do que forte necessidade ou interesse consciente. A base da seleção atingia até as linhas inconscientes da motivação, e motivos demasiado leves para se dignificarem com uma denominação. Mas a ampla seleção de temas, se nos detivermos a pensar no assunto, não se dá somente com P's. Representa um alcance humano normal de interesses em assuntos quaisquer. O pensamento cotidiano de qualquer pessoa percorre toda a escala de itens da maior a menor importância. Portanto, o caráter de livre alcance de P seria assim apenas indicação da atividade mental compreensiva do homem. A diferença está em que, neste caso, tornam-se acessíveis áreas mais vastas por meio de canais ocultos, motivos e tendências que estão por baixo do nível consciente passam a ter campo de ação. 7. Homens, mulheres e P's. As mulheres têm a reputação de serem o sexo mais intuitivo. Serão elas mais psíquicas do que os homens ou, em termos modernos, farão uso de P's mais do que os homens? A interrogação faz parte de outra mais ampla: quem possui P's? Respondê-la não é fácil. Naturalmente, nem todos passam por experiências de P's. Muitas pessoas nem mesmo conhecem alguém que admita ter tido qualquer uma. Entretanto, os casos citados neste livro provêm de pessoas de quase todos os estados da América do Norte e de alguns países estrangeiros. Estes últimos são, naturalmente, de países em que se fala a língua inglesa. Mas, esta circunstância não significa que as experiências de P's a eles se limitem. É natural que se possa colecionar grande número de relatos de outros países revelando que as experiências de P's ocorrem por toda parte e realmente sob os mesmos tipos e formas em qualquer cultura. Tal relação demonstraria com toda certeza que nenhum grupo tem o monopólio da aptidão psi. Nessas condições, quais são os indivíduos de qualquer país que têm experiências P's? Será verdade sejam na maior parte mulheres? A suposição comum que as mulheres são mais intuitivas opõe-se à afirmação que os homens são mais lógicos. Como P's ocorre em outras formas que não a intuitiva, não resultando muitas intuições de P's, a reputação feminina, seja qual for a sua justificação, não se baseia necessariamente em P's. Por outro lado, embora raramente se afirme serem os homens psíquicos, eles têm palpites. Se os palpites forem acertados, dirão provavelmente que são mais uma dessas coincidências. Mas palpites são, sem dúvida, inibições. P's poderia causar alguns deles. Desse modo aconteceria que a P's masculina seria subestimada. Seja como for, a verdade é que as mulheres, em muito maior número que os homens, passam por experiências de P's. Entre os casos aqui citados e na coleção de onde os extraímos, não seria elevada a estimativa de 10 casos de mulheres para 1 de homens. Esta diferença talvez resultasse de causas superficiais, por serem as mulheres mais comunicativas ou menos inibidas neste assunto do que os homens. Os homens seriam menos prontos a reconhecer como extraordinária uma experiência quando vem a ocorrer. Talvez se vejam inibidas de admiti-la mesmo de si para si. Quase todas as experiências, por mais estranhas que sejam, podem explicar-se se a prevenção não impedir que o espírito lhes admita a natureza extraordinária. Se qualquer dessas inibições se aplicasse realmente mais a homens do que a mulher, seria bem capaz de explicar a diferença. De qualquer maneira, P's não depende do sexo, porquanto muitos homens passam por experiências de P's. Serão da mesma espécie e, em geral, sobre o mesmo gênero de temas. Sem dúvida, nos casos precedentes não é de notar-se qualquer diferença particular nos temas das experiências dos homens em relação às das mulheres. Talvez o caso mais afastado nesse gênero fosse o da criança ainda por nascer, que se poderia considerar como tema exclusivamente feminino. Diz uma senhora do Ohio, tanto eu como meu marido nos sentíamos extremamente felizes aguardando o acontecimento desejado há tanto tempo. Ambos tínhamos mais de 30 anos.
Gozava de perfeita saúde e não estava absolutamente preocupada. Preferi uma menina e caçoava referindo-me ao nascituro como uma menina de cabelos pretos porque nós dois assim os tínhamos. Alguns dias antes de ir para a maternidade, sonhei que alguém que não distinguia perfeitamente, aproximava-se do meu leito trazendo um recém-nascido, descobriu e me apresentou. Contemplei-lhe o rosto por algum tempo e, embora não tivéssemos pronunciado uma palavra só, sabia que era menino. O rosto era muito diferente do que imaginara, muito bonito, cabelo loiro, queixos salientes sob faces rechonchudas. Durante o parto, complicação inesperada acabou em tragédia. Quando recuperei os sentidos, os médicos e as enfermeiras esforçavam-se em vão por fazer o menino respirar. Perguntei: "E meu filho?" E um médico, naturalmente com o rosto meio encoberto, trouxe-o para perto de mim, descobriu e viu o rosto idêntico, e bem individual, exatamente como no sonho. Mais tarde, outras pessoas comentaram as feições que eu havia conservado do sonho. Portanto, a semelhança devia ser real e não imaginada por mim em estado semiconsciente. Mas a experiência de um homem do Missouri igual a esta. Explica ele, depois de 17 anos de casado, quando esperávamos o primeiro filho dentro de 2 meses, sonhei que via a criança de olhos e cabelos muito pretos, sobre um fundo branco que me confundia. Era menina. Durante o almoço no dia seguinte contei o sonho à minha mulher. Ela e minha mãe achavam que não seria assim. Tratava-se de um menino de cabelos ruivos. Nada mais se disse. No dia em que a criança nasceu, depois de ter estado alguns momentos com a minha esposa, o médico perguntou-me se não queria vê-la. Fui ao berçário e vi muitos recém-nascidos até que o médico e a enfermeira trouxeram o nosso por uma porta lateral. Logo que o vi lembrei-me do sonho. Era a reprodução exata da que tinha visto em sonho 2 meses antes e o fundo branco que me confundia era o uniforme da enfermeira que a segurava. A diferença essencial única entre experiências dessa espécie não faz parte de qualquer relato. E a diferença de frequência. Maior número de mulheres do que de homens relatam experiências deste tema. Voltemos agora à consideração da forma das experiências. As duas acima descritas são sonhos. Que dizer das alucinações? Uma moça que vivia no Ohio visitava uma tia na Flórida. Certo dia, quando estava lavando pratos, ouviu chamar: "Betty Lou." Parecia a voz do pai. Diz ela: "Corri à porta e abri, esperando ver meu pai, mas não vi ninguém. Achei muito estranho." Neste ponto minha tia entrou e contei-lhe o que acontecera. Ela disse: "Vai já telefonar para a família. Pode acontecer que seu pai precise mesmo de você." Não estava preocupada com ele porque recebera uma carta alguns dias antes e todos estavam passando bem. Mas a tia insistiu e fiz a ligação. A mãe respondeu dizendo: "Querida, é você. Seu pai está chamando. O médico está agora aqui. Seu pai sofreu um ataque cardíaco." Em comparação, considere-se o caso de um homem que costumava viajar muito. Estava na Flórida, enquanto a mulher visitava os pais no Ohio, quando, conforme conta, acordei uma noite ouvindo chamar-me 2 vezes pelo nome como parecia a voz de minha mulher. Fiquei preocupado e imediatamente telegrafei a Bucyrus para saber se havia alguma novidade. Verifiquei que, no momento em que ele ouvia a voz, tinha tomado nota da hora, adoecer e pouco antes de perder os sentidos chamou-me. Felizmente melhorou. Comparem-se também estas alucinações visuais. Jovem senhora inglesa estava preparando a árvore de Natal. Não acabava de trepar sobre uma almofada que tinha colocado em cima da mesa para prender no alto da árvore a fada do Natal, quando percebeu repentinamente que não estava só. Viu de pé, na porta, Jim, pessoa conhecida que morrera 1 ano antes. Sorrindo lá estava ele apoiando a mão a uma bengala de castão branco. Antes de pensar, pois ele parecia tão natural, disse que desceria em um instante. Foi quando se lembrou que ele não podia estar lá.
E com toda certeza, lá não estava. Deu busca em toda a casa, mas não achou explicação. Vestiu um casaco e correu apressadamente até a casa em que morava a viúva de Jim, de nome Jean, amiga dela. Com o rosto banhado em lágrimas e os olhos inchados de chorar, Jean disse como lhe agradecia ter lhe vindo fazer companhia. Estivera pensando no marido, que ainda há um ano estava perto dela. As lembranças tinham-lhe voltado tão vividamente porque encontraram uma bengala feita pelo irmão de Jim antes deste morrer, que estava completamente esquecida. Apanhou para mostrar-lhe. Tinha o castão branco. E a experiência visual de um homem, passou-se comigo há 12 anos. Era mais ou menos 1h da tarde quando entrei no meu quarto do Bronx. À direita de quem entra está uma cômoda com espelho. Quando aí vi minha irmã de pé a pentear-se, não fiquei surpreendido. Parecia-me tão natural a presença dela que a chamei pelo nome. Mas quando se voltou para olhar, me imaginei imediatamente que era impossível ali estivesse de pé no meu quarto. Impossível de qualquer maneira em carne e osso. Minha irmã morava em Atlanta, na Geórgia naquela ocasião. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Fiquei assustado. Por quê? Não sei. Talvez porque sabia que estava vendo alguém de quem gostava que ali não estivesse presente. Quase corri para a rua. Voltei algum tempo depois em companhia de um amigo. Naturalmente, a irmã não mais estava. No dia seguinte recebi uma carta dela. Custava muito a escrever. Dizia-me que estivera muito doente e estava passando momentos difíceis com o marido, que era mais um tirano do que companheiro. Dizia-me também que pensava em mim constantemente, desejando estivesse em minha companhia. Não acredito que soubesse ter me feito uma visita. Tipo diverso de experiência alucinatória e a projeção simpática da dor, como se poderia denominar, com que estamos já familiarizados. Mais uma vez, considere-se em primeiro lugar a experiência de uma mulher, viúva, cujos parentes viviam na Pensilvânia. Emprega-se na Flórida durante o inverno. Em janeiro de 1956, às 11h da manhã, estava fiscalizando as empregadas. Sem que me curvasse ou movesse de qualquer maneira, senti terrível dor nas cadeiras, do lado direito. Era quase insuportável e fui me arrastando até a secretária para sentar-me. Diversas moças presenciaram o fato, e eu não sabia qual a causa possível. Não havia posição que me aliviasse. Como trabalho no hotel, as minhas horas são geralmente de manhã e de tarde, com um período de descanso intermediário. Antes de anoitecer, o médico da casa veio ver alguns doentes e eu o consultei. Aconselhou-me a ir ao consultório para bater uma chapa de raios-x se não me sentisse melhor na manhã seguinte. Como a dor era constante, procurei distrair-me indo ao salão de baile, onde uma vez por semana passavam uma fita às 9h. Fiquei tão desassossegada que tive de deixar o salão de baile para arrastar-me até o escritório. Exatamente quando estava entrando, disseram-me que me chamavam ao telefone. Comunicaram-me que minha mãe tinha caído às 11h da manhã e quebrado as cadeiras. Sofreu depois 3 operações que a deixaram aleijada. De manhã a dor desapareceu e senti-me perfeitamente bem. Contei a experiência ao médico da casa sem que ele comentasse muito. Disse-me que a socorrência era conhecida. Em seguida vem a experiência de um rapaz de Indiana. Numa noite, quando estava jogando pôquer e, conforme diz, tendo extraordinária sorte com as cartas, senti repentinamente terrível choque acompanhado de dores no coração, como se fosse arrebentar. Pulei, joguei as cartas na mesa e fritei. Tenho de ir-me embora. Um homem de Louisville, no Kentucky, gritou para mim: abandonar o jogo com a sorte que você está tendo só de louco. Sofrendo horrivelmente, fui até o escritório na companhia, mas o empregado que dirigia o caminhão só estaria de volta às 9h. Assim, apesar do sofrimento, andei cegamente quase 1 quilômetro até o hospital. Tendo ouvido 2 médicos a conversar, disse impulsivamente: dê-me depressa um remédio qualquer.
Estou morrendo. Acho que vou rebentar. Sangrem-me. Disseram hoje não se usa mais sangrar. Levaram-me para um leito, deram-me uma injeção e um sedativo. Na manhã seguinte acordei sentindo-me bem e almocei na cama. Naquela tarde, quando outro médico veio examinar-me e disse que podia ir embora, pedi-lhe apresentasse as minhas desculpas aos 2 médicos com quem falara na noite anterior devido à maneira desabrida com que lhes falara. Como o caminhão não me esperava, resolvi andar até o alojamento. Já estava a meio caminho quando um empregado da companhia veio no caminhão e gritou para mim: "Olá, D, onde é que você se meteu? Procurei por toda parte. Chegou um telegrama para você." Abriu e li que meu pai tinha falecido. Tivera um ataque cardíaco na noite anterior às 8h30 da noite, exatamente na hora em que me senti mal. Morreu 12h30 depois. É natural que em nenhuma dessas formas alucinatórias as experiências dos homens sejam diferentes das mulheres. Que dizer então das intuições? Até mesmo essa forma que se julga em geral caracterizar as mulheres, é comum entre as experiências de pés dos homens. Uma senhora do Missouri relata a experiência do marido da seguinte maneira: na manhã de 5 de julho de 1937 meu marido não veio para a mesa do almoço com a disposição calma e alegre de costume. Pela maneira suave que lhe era habitual revelava extremo nervosismo e o resultado de noite de insônia. Afinal disse simplesmente: há alguma circunstância que ameaça minha irmã Betty. Acho que vai morrer. No dia anterior tínhamos estado com a minha cunhada e o marido. Parecia gozar de excelente saúde, embora ainda não tivessem comunicado à família que ela parecia estar grávida, de sorte que nem mesmo eu sabia. Sabendo que meu marido não era frívolo, fiquei assustada com o estado dele e nada a disse quando foi ao telefone comunicar-se com a irmã para saber se estava passando bem. Antes que a telefonista atendesse, o cunhado de meu marido abriu a porta da frente e, entrando apressadamente, disse: "Herbert, venha comigo, sua irmã está no hospital e parece que vai morrer." Não é preciso dizer que ficou assustado com a resposta do meu marido: "Já sei." Minha cunhada passara mal a noite inteira, tinha gravidez tubular, esteve às portas da morte muitos dias, mas meu marido sabia do perigo que ela corria antes que o marido viesse dizer-lhe. Não será preciso dizer que meu marido e esta irmã tinham sido muito amigos desde a infância. Experiências intuitivas que consistem quase inteiramente de emoções, que pareceriam provavelmente restritas a mulheres, contam-se igualmente de homens. Assim relata a experiência que teve certo jovem da Califórnia. Certa noite de julho de 1951 tínhamos acabado há pouco de jantar, e meu cunhado se aprontava para ir a uma reunião em São José, distante uns 3 quilômetros e tanto de nossa casa. Sem qualquer motivo pus-me a chorar, eu que tinha 25 anos de idade. Supliquei-lhe que não fosse. Foi uma confusão enorme e fiquei muito perturbado. Mamãe só dizia: "Não acontecerá nada." Como sabe, as palavras tranquilizadoras que se pronunciam a pessoas transtornadas. Passaram-se assim uns 15 minutos. Afinal a impressão me deixou e disse: "Agora Bob já pode ir." A essa hora, o amigo que o levaria de automóvel esperara no ponto de encontro, mas partiu antes da chegada de Bob, de sorte que este teve de ir no próprio carro. Só pode chegar ao cruzamento das ruas Baizur e Charter, onde o tráfego começou a ficar difícil. Um desastre, o que aliás era comum nesse ponto. Mas quando Bob chegou à esquina, quase desmaiou. Estatelado no meio da estrada estava o indivíduo em cuja companhia devia ter vindo, a cabeça meio decepada. O carro estava inteiramente perdido. Verificou-se depois que os freios tinham atuado de um lado só. O carro pulou no ar e caiu do outro lado da estrada, nele esbarrando o outro carro. Finalmente, os pais às vezes sabem intuitivamente quando os filhos estão em perigo. Diz um morador de Nova York, que se supõe homem de negócios, conservador,
Sou presidente de um banco, possuo grande propriedade e um negócio de seguros. Sou formado em economia pela Universidade de Pensilvânia. Foi durante a invasão da França e da Alemanha. Tinha um filho que partira dos Estados Unidos para a frente de combate, visto ter me comunicado em uma carta de poucas linhas quando seguiu da Inglaterra. Em setembro fiz uma excursão para pescar no Canadá e enquanto lá estava senti-me muito deprimido, e sentia ultimamente que Bill era a causa. Voltei ainda deprimido e conversei com minha mulher a respeito, porque nunca pude esconder dela qualquer assunto. Disse francamente que Bill estava em dificuldades. Alguns dias depois, recebemos um telegrama dizendo que estava seriamente ferido. Ficamos desesperados e procuramos por todos os meios obter informações, sem qualquer resultado. Meditei a respeito durante alguns dias, procurando imaginar que ferimentos seriam os dele. Uma noite, talvez uma semana depois, quando estava sentado à minha secretária, senti-me invadido por certa impressão. Quase podia ver um ferimento na cabeça, por trás da orelha direita, e outro ferimento menos grave em um dos braços. A impressão era tão forte que escrevi meus pensamentos em um pedaço de papel que meti por baixo do mata-borrão que cobria a mesa. Devo juntar, embora pareça inacreditável face a maneira por que termina a história, que senti a vista afetada de certo modo pelo ferimento na cabeça dele. 3 ou 4 meses depois recebemos comunicação que Bill se encontrava em um hospital de Nova York. Corremos a vê-lo e aqui está o inexplicável. Bill tinha 2 ferimentos. Por estilhaços na cabeça, não exatamente por trás da orelha mas mais para a nuca, em direção da orelha direita. Quase ficara cortado o nervo óptico, perdendo a vista e ficando parcialmente paralítico durante algumas semanas. Mas quando vi já estava recuperando a vista e o uso dos membros. Um estilhaço de granada entrara-lhe pelo ombro, percorrera o braço direito e saíra no cotovelo. Quando voltávamos para casa, falei à minha mulher do memorando debaixo do mata-borrão da secretária e ao chegarmos ela o leu grandemente impressionada. Estes exemplos mostram que pelo menos alguns homens têm experiências de pés comparáveis às das mulheres. Temas, circunstâncias e situações são semelhantes, bem como a maneira por que se exprime a pez. Homens e mulheres impressionam-se, ficam profundamente convencidos, comovem-se em certas ocasiões por esses vislumbres de conhecimentos que lhes chegam por meio de canais de que não podem dar-se conta. A única diferença real nas experiências relatadas está simplesmente no número. É interessante observar o que a pesquisa de laboratório revela a respeito da aptidão comparada de pés de homens e mulheres. Homens em comparação a mulheres em experiências de laboratório. Alguns indícios bastante fortes quanto à aptidão relativa de pés de homens e mulheres provém do laboratório. Têm-se submetido a experiências de laboratório homens e mulheres em grandes números, no curso de pesquisa de pés. Antes de tudo, é de interesse o sexo das pessoas que se salientaram como sujeitos bem-sucedidos. O pesquisador psíquico inglês, Dr. S. G. Swall, da Universidade de Londres e seus colegas tiveram até ultimamente 2 sujeitos notáveis, um homem e uma mulher, o Sr. Basil Shackleton e a Sra. Gloria Stewart. Há pouco tempo, vieram juntar-se a estes 2 rapazes. No laboratório de Duke salientaram-se, entre os primeiros, 5 homens e 3 mulheres. Contudo, durante os anos seguintes, desde que se registraram os trabalhos com estes sujeitos, provavelmente mais mulheres do que homens se salientaram. Mas observação pouco significa, por não se ter registrado o número total de cada sexo que não deu resultados nas experiências. Pode fazer-se observação mais reveladora com relação a rapazes e moças que se submeteram a provas. Tanto os rapazes quanto as moças marcaram pontos no mesmo nível. Nos anos de 1936 a 37, quando meus filhos ainda eram pequenos, realizei uma série de experiências de pés semelhantes a diversões,
com 3 deles e mais 13 da vizinhança. As idades iam de 3 a 15 anos, mas a maior parte estava entre 5 e 10. Ao todo, eram 7 as meninas e 9 os rapazes. O número médio de pontos das meninas elevou-se a 5,6, o dos meninos a 5,25, quando a média esperada do puro acaso era de 5. O número de pontos das meninas era, portanto, ligeiramente mais elevado do que dos meninos, mas um dos meninos tinha um número mais elevado, 6,7, e outro mais baixo, 3,8. Sem dúvida, os números de cada sexo bem como o número de provas a que cada um se submeteu eram muito pequenos para serem conclusivos. O alcance do número de pontos nesta pequena série de provas é, contudo, suficientemente característico, não chegando a fornecer indicação de diferença entre os sexos durante a infância. A partir de 1953, experiências de peso em grande escala realizaram-se em escolas públicas, que a revista de parapsicologia publicou de tempos em tempos. Em geral, nessas experiências os dois sexos marcaram pontos quase igualmente bem. Se, contudo, se apresenta qualquer diferença, são em geral as moças que têm contagem ligeiramente mais elevada de pontos. Nota-se melhor a diferença entre adolescentes e alunos das escolas secundárias. Embora a aptidão inata de peso das crianças de ambos os sexos seja aproximadamente a mesma, pode acontecer que, ao crescerem, ficando expostas a influências sociais diferentes da cultura atual, os rapazes tendam a tornarem-se mais objetivos do que as moças, mais realistas e racionais na maneira de encarar a vida. Não é preciso decidir a parte inata. De qualquer maneira, como depois dos anos de estudo os homens se deixam absorver pelos negócios e pela vida profissional, enquanto as mulheres se entregam às minúcias domésticas e à criação dos filhos, essas diferenças de ambiente e cultura só por si se juntam, imprimindo certo cunho diferente aos hábitos mentais respectivos. As diferenças vaticinadas na adolescência afetariam a possibilidade de exprimir a pez. Quando homens e mulheres adultos, por exemplo, casais, submetem-se a experiências de peso em laboratório, o número de pontos das mulheres é provavelmente mais elevado do que o dos homens. Embora tal não seja invariavelmente verdadeiro, é verdade tão repetidamente que um jogador poderia sair ganhando se apostasse. Juntamente com a diferença no nível do número de pontos, na realidade precedendo-a mesmo, observa-se em geral diferença na atitude em relação à prova. A moça encara a prova facilmente, quase com alegria, a ela se submete com espírito esportivo e aceita o resultado sem grande comentário. Para ela, trata-se simplesmente de experiência interessante, pouco importando o resultado. Um homem, especialmente mais idoso, além do nível da escola superior, provavelmente reage de maneira diversa. Em primeiro lugar, mostra-se um pouco hesitante. Não tem certeza quanto à existência de P's, e não está inteiramente convencido da utilidade das provas. Não está seguro da matemática e ficaria surpreendido se chegasse a algum resultado. Seja qual for o resultado, aceita-o com certa reserva. Poderia ter sido isto ou aquilo, precisa meditar sobre o assunto. Assim sendo, se o número de pontos da mulher é superior ao do marido, não se segue necessariamente que ela possua maior aptidão psi do que ele. Pode significar que, devido à atitude diferente, a prova conforme se submeteu foi diferente da dele. A pez, conforme sabem hoje os parapsicólogos, é fugidia, espontânea, evanescente, facilmente perturbada. Por igual ao humor, a redação de poesias ou pintura de quadros, funciona melhor se não se analisar demasiadamente quando a exprimem. De tal maneira, as provas a que se submetem marido e mulher, embora tecnicamente idênticas, diferirão psicologicamente para cada um deles. A atitude de um sujeito para com as provas de P's tem se revelado parte tão crítica como os símbolos das próprias cartas.
Se a atitude exerce efeito crítico nas provas controladas de laboratório, também assim deveria ser nas situações da vida, e a diferença de atitude no laboratório reflete-se nas cartas em que maridos e mulheres relatam as respectivas experiências. Considerando-se centenas de cartas de indivíduos de cada sexo, notam-se dois tipos, uma caracteristicamente feminino, o outro masculino. Embora se encontrem indivíduos de cada sexo que não se ajustam ao padrão, o comentário da maior parte das mulheres quando contam as experiências limita-se provavelmente à esperança de ser o que contam útil à pesquisa. Juntam às vezes que apreciariam alguma explicação a respeito. Muitos homens exprimem sentimentos semelhantes, mas em proporção muito maior tentam dar uma explicação ou formavam uma teoria. A diferença deve relacionar-se, pelo menos até certo ponto, aos padrões culturais ou de pensamento que têm origem nas influências ambientais, não exigindo diferença inerente à sensibilidade dos dois sexos. Seria, portanto, de concluir que o sexo propriamente não explica por que maior número de mulheres do que de homens experimentam PES. Há o indício de que a atitude representa certo papel, e a atitude de cada um seria, pelo menos até certo ponto, o resultado do tipo geral de cultura, conforme discrimina entre rapazes e moças à proporção que crescem. Tal indício ainda nos deixa sem razão plausível para que somente algumas mulheres e homens em número ainda menor dentre a população inteira revelem aptidão psi. Todavia, haverá somente alguns. Tal pergunta exige exame, porque a frequência ou raridade de característica humana é capaz de dar alguma indicação. Sem dúvida alguma, não será de esperar resposta numérica precisa à indagação de quantas pessoas possuem PES. As próprias informações com relação a PES ainda são muito limitadas, e as pessoas que passam por experiências de PES são, como grupo, ainda quase tão imprecisas e irreconhecíveis como as ocorrências não ortodoxas que comunicam. Na realidade, muitas pessoas podem ter experiências de PES sem as reconhecer, ou devido à falta de familiaridade do sujeito, ou porque as experiências ocorrem tão naturalmente que ficam despercebidas. Por exemplo, estou inteiramente certa pela minha própria experiência que na década de 1930, se não me houvesse casado com um PES não a teria nunca considerado mais do que coincidência esquisita terem muitas vezes meus filhos pequenos manifestado meus próprios pensamentos não pronunciados. Somente depois da observação repetida de coincidência entre as observações das crianças e meus próprios pensamentos bem como porque, como família, estávamos ficando conscientes de PES, comecei afinal a tomar notas de tais incidentes. Com o tempo tornou-se perfeitamente evidente que um dos meus 4 filhos apresentava tendências telepáticas. Fora de qualquer dúvida, centenas de outras pessoas têm tido experiências que implicam em PES mas que deixam de lado como simples coincidência, como ocorrência sem importância ou esquisitice. Muito provavelmente o número de pessoas que reconhecem a PES quando ocorre será sempre menor que o número daquelas em que realmente atua. Outro fator que torna impossível contar o número dos que têm tido experiências de PES manifesta-se em muitas cartas que as descrevem. Tal fator é a atitude em relação às próprias experiências, que se reflete na carta de uma senhora que ouviu chamar-lhe o nome quando o marido ausente sofreu um acidente. Diz ela, não tenho falado muito a este respeito por ter medo que me julguem supersticiosa ou maluca. Tantas outras pessoas têm tido esse temor que tais palavras se tornaram um estribilho. Caso se surpreenda devido a apresentar-lhes isto diz uma senhora da Califórnia. É porque, durante anos, ou diria durante toda a minha vida, senti-me tão só quando experimentei contar os meus sonhos. Ninguém compreenderia. Relata diversos sonhos telepáticos e algumas experiências intuitivas, ao despertar, suficientemente impressionantes para que não se deixem de citar. Um senhor que era diretor de escola na Virgínia teve sonho pré-cognitivo impressionante. Diz, não o tenho contado muito porque o que conto parece cair em ouvidos moucos.
jovem senhora da Flórida, que também tinha tido cunhos precognitivos excepcionais, observou: contei a muito poucas pessoas a minha experiência porque em sua maioria não seriam capazes de compreender. Muita gente desta cidade haveria de pensar que sou feiticeira, se discutisse tais assuntos, diz uma moça do Tennessee que trabalha em um escritório. Relata muitas experiências intuitivas. Um senhor da Califórnia que perdeu a mulher recentemente, e que tinha tido experiência extraordinária que poderia ter sido o sinal dela, escreveu: agradeço-lhe a oportunidade de tirar isto do espírito. Até agora não tinha mencionado a ninguém. Esta reticência, sem dúvida, tende a limitar o número total de pessoas que contem as próprias experiências. Contudo, dentro de poucos anos, o número dos que contaram as suas experiências, a despeito de semelhantes inibições, e o número ainda menor dos que escreveram ao laboratório de parapsicologia, foi suficientemente grande para contribuir para os milhares de casos que constituem a coleção em que se baseia este livro. Não é nova esta questão de saber quantas pessoas têm PES. Pelo menos desde a década de 1880 realizam-se tentativas formais nesse sentido. Naquela época alguns estudantes da Inglaterra da Sociedade de Pesquisa Psíquica, recentemente fundada, distribuíram um questionário para ter uma ideia da frequência no seio da população do que então se chamava de experiências psíquicas. Naturalmente essa denominação não tinha então o mesmo significado das experiências de PES atuais. Naquele tempo referia-se principalmente a experiências que sugeriam transmissão de pensamentos, que hoje classificaríamos como telepatia. Compreendia igualmente diversas espécies de coincidências de morte, assombrações, fantasmas e aparições. Apesar de tudo, o resultado daquele primitivo questionário ainda apresenta interesse. Perto de 17.000 pessoas responderam, dentre as quais número bastante grande respondeu sim à pergunta se algum dia tinha tido alguma experiência psíquica, de sorte a apurar-se grosseiramente uma percentagem de 1 em 10. Depois de 2 gerações, em 1925, o Dr. Walter Franklin Prince, da então ativa Sociedade de Boston para Pesquisa Psíquica, na América do Norte, com objetivo semelhante, enviou um questionário a 10.000 pessoas tirando os nomes de um a um. Recebeu o menor número de respostas, mas proporção maior de sim. Das 2.290 pessoas que responderam, 430 disseram sim ou cerca de 1 em 5. É natural que experiência desta ordem tenham somente interesse histórico atualmente, especialmente porque o progresso do conhecimento baseado em resultados experimentais alterou necessariamente as definições. Sabemos agora que as experiências de psi devem definir-se mais amplamente do que o eram em 1880 antes da demonstração que peso é aptidão humana. Desde então, acresceu-se nova dimensão ao conceito de que é psíquico. Assim sendo, certas ocorrências que antigamente se deixavam de lado são agora levadas em conta, e algumas que então se salientavam porque se afiguravam significativas e espetaculares, especialmente fantasmas e aparições, diminuíram agora tanto em percentagem do total como em significação, a proporção que começa a esclarecer-se a posição que ocupam nas questões que dizem respeito à natureza. Em consequência, estas modificações da definição de psi tornam pouco adequadas as antigas estimativas da percentagem dos que tiveram experiências de psi contra os que não as tiveram. De outro modo, também, sabemos agora que essas estimativas numéricas significam muito pouco. A pesquisa demonstrou claramente que o processo de PES é delicado. A semelhança de frágil semente, só germina em condições perfeitamente precisas. É tão fácil com ela interferir que pode aqui estar hoje e amanhã desaparecer por motivos tão obscuros que mesmo as pessoas experimentadas nem sempre as descobrem. Alguns estudantes, por exemplo, saem-se bem com um experimentador e mal com outro, e todos têm quase certeza de não se saírem bem antes de exames,
Ou mesmo antes de uma partida de futebol, se são fãs e têm os olhos ao menos pela metade na bola. Daí é de deduzir que os fracassos em experiências de PES resultam de outras causas que não a falta de aptidão de PES. Em certa ocasião pensava-se que mais ou menos um estudante em 5 era bem-sucedido em provas de PES, mas hoje se reconhece que essa relação pouco significa como indicação de quantos seriam capazes, sob outras condições, de mostrar PES. Se essa é a verdade em relação a estudantes, será sem dúvida também verdade, para outros, tanto em experiências espontâneas como de laboratório. As diversas considerações que é preciso levar em conta quando se avalia quantas pessoas têm experiências de PES demonstram a impossibilidade de chegar a estimativas que inspirem confiança. Indicam também que número de tais pessoas não é do modo algum de desprezar. É forte a sugestão que o número total deva ser muito maior do que se suspeita. Todavia a resposta à indagação quem tem PES continua a nos frustrar. Afinal de contas, não ocorre a todos, seja como experiência espontânea, seja em provas experimentais, e mesmo os que a demonstram claramente talvez não o façam com a firmeza necessária. 8. PES na infância e na velhice. Tantas experiências citadas anteriormente passam-se com adultos do que se poderia supor limitar-se PES principalmente aos anos de maturidade. Se tal fosse o quadro completo do alcance da idade, poder-se-ia pensar que a capacidade psi não existe desde o princípio, somente se desenvolvendo quando o indivíduo atinge a maturidade. Contudo, o fato é que muitas crianças têm experiências de psi, por igual a muitas pessoas de idade. Tais experiências não são somente interessantes em si mesmas, mas as das crianças, especialmente, proporcionam indícios que contribuem para a compreensão da aptidão de psi e seu lugar na personalidade. Na criança. Crianças, mesmo muito novas, surpreendem às vezes os pais com certas observações que revelam aparentemente conhecimento do que não poderiam saber. Mais comumente, tais observações indicam telepatia com os pais, mas geralmente com a mãe. Embora seja a criança quem realmente revela PES em tais casos, o relato provém naturalmente dos pais. Mas, como o próprio pensamento do progenitor é o elemento lido, o relato não é propriamente de segunda mão. E, como ficou surpreendido e embaraçado com a observação, geralmente conta enquanto ainda está bem vivo na memória. De sorte que tais relatos merecem mais confiança do que se dependessem de recordação pessoal em longo prazo. Uma senhora da Pensilvânia observou várias vezes que uma filhinha parecia apanhar-lhe os pensamentos. Um dia, estava pensando em um trabalhador que havia começado a fazer escavação quando o chamaram, tendo deixado o serviço por terminar. Passaram-se semanas. Estava aborrecida com a demora. Uma noite, à hora do jantar, diz ela, ia sugerir ao meu marido que lhe telefonasse. Depois achei que era melhor não falar, porque meu marido também tinha uma série de problemas aos quais eu iria acrescentar mais um. Foi quando a minha filha, de 3 anos de idade, disse a Arno Kraus nome do homem a quem eu pensava telefonar. Não me lembro de ter ela pronunciado em qualquer ocasião o nome dele. A telepatia talvez seja a forma que mais comumente se verifica de PES em crianças porque somente com ela o adulto representa certo papel. O elemento convincente para muitos pais é inegavelmente a repetição do pensamento deles. Mas, mesmo assim, pais céticos não prestam atenção ou deixam passar despercebidos muitos exemplos de telepatia por estarem convencidos que somente os canais sensoriais transmitem informações. Uma senhora de Cincinnati explica que quando a filhinha de 4 anos parecia ter conhecimento de algum pensamento que nem ela nem o marido tinham formulado, supunham simplesmente tê-lo indicado de qualquer maneira sem se aperceberem. Começaram, porém, a reparar quando o fato se repetiu. Por exemplo, escreve esta senhora, uma tarde, por volta das 4 horas, estava na cozinha pensando no que faria para o jantar.
Tal não me acontece geralmente. Ordinariamente planejo e começo os preparativos para o jantar à última hora, sabendo o dia inteiro o que vou fazer ou imaginando improvisar algum prato. Não havia, contudo, muito o que fazer e era boa oportunidade para começar cedo a tratar da refeição. Resolvi-me ir por spaghetti. Não o servimos muito a miúde, não sendo o prato favorito da minha filha, mas logo depois de ter assim resolvido, ela apareceu vindo do quarto e perguntou com naturalidade: "Vamos ter espaguete para o jantar?" Estou certa que não tinha pronunciado uma palavra que ela pudesse ter ouvido. Vi que me ouvira o pensamento. Quando perguntei como sabia, ficou desconcertada. Hoje o mesmo aconteceu. Meu marido estava no porão preparando uma pintura que pretendia fazer. Tinha acabado de examinar o material e lastimava não ter pedido que lhe comprasse uma brocha ao visitar o mercado. Nesse momento, minha filha entrou pela porta do fundo, voltando comigo do mercado. Mamãe devia ter lhe comprado uma brocha. Discutimos a questão e não encontramos explicação satisfatória. Raramente ele faz qualquer pintura, nem meu marido estava com algum pincel na mão ou à procura de brocha, quando ela entrou. Meu marido lembrara-se justamente poucos segundos antes. Não sabia que tínhamos voltado. São naturalmente acontecimentos secundários. Não somos dos que aceitam tais fenômenos, mas estes incidentes realmente nos impressionaram. Como neste exemplo, se a ocorrência se repete, até mesmo pais relutantes reparam finalmente. Tal aconteceu também em minha família. Já mencionei anteriormente que eu e meu marido afastávamos a princípio como simples coincidência pronunciar uma das nossas filhas, então com 3 anos, meus pensamentos não formulados, no que afinal reparamos, levando-me a tomar nota, diariamente, de tais ocorrências. Com o tempo, acumulando-se as observações, tornou-se possível verificar certas características repetidas desses pequenos episódios. A primeira, conforme acontecia com as crianças nos casos acima, era a facilidade e falta de esforço na transferência aparente. Ocorreu um exemplo típico quando a menina estava brincando satisfeita sentada no chão depois da refeição da manhã e eu começar a tirar a mesa. Sobrar uma torrada com manteiga e senti vontade de comê-la. Depois pensei, não, estou engordando. Não devo comê-la. Nesse momento, ouvi a vozinha que dizia à maneira de criança, sem qualquer lisonja: "A mamãe está agora mais gorda do que antes, não é?" E logo em seguida voltou ao que estava fazendo, não continuou, como se não tivesse havido qualquer introdução ao pensamento dela. Por vários motivos fiquei realmente perturbada. Ela, entretanto, estava inteiramente esquecida. Evidentemente a observação baseava-se em impressão recebida tão fácil e naturalmente que estava completamente despercebida da origem estranha, bem como que não tinha qualquer introdução racional ou relação com qualquer fato anterior ou posterior. O episódio exemplifica também outra característica se a telepatia que se observa nas experiências tanto de adultos como de crianças, a plasticidade das observações. As ideias da outra pessoa parecem reconstruídas e adaptadas a ponto de vista da criança, em lugar de serem repetidas exatamente. Às vezes parece que a criança recebe impressão telepática de outra, embora seja mais difícil ter certeza da ocorrência do que no caso de adultos. Um dia, a mãe de 2 meninos de Illinois, Chris de 1 ano e meio e Vic de 13 e meio, deixou o mais novo dormindo na casa da avó a pouco mais de um quarteirão de distância. Dentro de uns 45 minutos, diz ela, Vic correu à janela e olhando para a rua gritou para mim nervosamente dizendo que Chris estava chorando. Estava ocupado e eram somente 2h10, só os esperava às 3 horas. Disse a Vic que estava enganado e continuei o meu trabalho. Ele teimou e pôs-se a chorar dizendo: "Chris quer você, mamãe." Com uns 5 minutos mais minha mãe chegou com Chris em lágrimas, dizendo que tinha acordado chorando às 2h10, pondo-as a andar pela casa chamando pela mãe.
Todas as experiências acima referidas ocorreram com crianças em idade pré-escolar. É de notar que, em muitos desses casos, observam-se episódios dessa natureza quando a criança tem menos de 3 anos, tornando-se frequentes entre a idade e 4, depois passando a decrescer, para cessar inteiramente quando vai para a escola. Tal a verdade com a menina que disse Arno Kraus, bem como com minha filha, não se observando mais outros exemplos depois que foram para a escola. Mais tarde, quando examinei minha filha em PES, ela não excedeu em número de pontos aos irmãos. Como adulta, não acusou qualquer experiência reconhecida de PES. Começar a frequentar a escola, sem dúvida, acarreta grande mudança na vida da criança, mas é possível que a telepatia com os pais diminua em qualquer caso à proporção que se alargam os horizontes íntimos da família para a criança. É possível dizer, pelo menos, que decrescem quase simultaneamente a dependência íntima para com a mãe e o número de experiências telepáticas. Tal fato sugere a espécie de situação psicológica mais favorável à telepatia talvez em adultos tanto quanto em crianças. Um dos aspectos mais significativos em experiências de telepatia em relação a crianças pequenas é ocorrerem sem a menor intenção por parte de quem quer que seja. A criança esquece inteiramente de onde provém a ideia, e o pai nem mesmo percebe a conexão da criança ao pensamento, e muito menos de mandá-lo. Esta observação é importante para a compreensão da telepatia em qualquer idade. Notam-se igualmente outros tipos de PES em crianças além da telepatia, embora, como se dá com adultos, não seja possível dizer sempre se a experiência implica em telepatia ou clarividência. Acontecimentos vindouros, tanto quanto acontecimentos presentes, afetam as crianças, embora, se forem sonhos os episódios, seja particularmente difícil saber se algo mais do que um pesadelo está em causa. Um menino do Michigan, de 4 anos e meio, sonhou várias vezes que uma serpente o havia apanhado e certo dia encontrou aterrorizado uma no pátio. Os pais pensaram que era simples coincidência, embora não mais o acordassem pesadelos de serpentes depois de terem matado a que apareceu. Contudo, aos 6 anos começou novamente a ter sonhos de pesadelos. Dessa vez pensava que caía em um buraco. Durante 3 semanas acordou quase todas as noites, suando e gritando aterrorizado. Depois, conforme conta a mãe, um dia o menino brincava no pátio do vizinho onde ainda se via neve sobre o chão. Ouvi gritos terríveis que parecia virem de grande distância. Corri em direção ao porão do vizinho. Parecia que os gritos vinham do chão. Foi quando vi um buraco na tampa estragada de uma fossa e esteve com água até a cintura mergulhando rapidamente. Eu e o vizinho o retiramos, quando a água já lhe estava chegando aos ombros. Pensava que a realização dos sonhos nada mais era do que tolice até que isto cedeu. Às vezes a descrição que a criança faz do sonho é mais detalhada, menos parecida com um pesadelo e, especialmente quando o evento se refere a outra pessoa, apresenta-se definidamente como precognitivo. Em uma casa de New Jersey, a 18 de novembro de 1950, um menino de nome Craig, de 4 anos, acordou gritando. O pai foi vê-lo e, com dificuldade, conseguiu acalmá-lo. Então contou o sonho que tivera. Sonhei que você tinha caído dentro d'água, papai. Estava cercado de plantas altas. Chamei muitas vezes e você procurava sair de dentro da água. Sem dúvida, os pais esqueceram logo o episódio. O pai tinha combinado com o irmão ir caçar patos, partindo 2 dias depois do sonho de Craig. Os dois se esconderam no meio da vegetação alta durante a maior parte do dia. Antes de se prepararem para voltar para casa, atiraram em 2 patos que caíram dentro d'água. Entraram no bote para buscá-los. Dentro em pouco, sobreveio terrível vendaval que os afastou para longe. As águas estavam muito agitadas e o bote virou. O irmão se afogou e o pai de Craig pensou que não poderia chegar até a praia. Disse lembrar-se constantemente do sonho do filho.
Às vezes o adulto, quando observa uma criança, tem a impressão que esta tem visões. Levando-se em conta a facilidade de imaginação e a distinção incerta entre real e fictício, tantas vezes